7. Chovia em Beoglu, e o Mercedes alugado deslizou pelas unidades gradeadas e apagadas de joalheiros gregos e armênios cautelosos. A rua estava quase vazia. Apenas algumas figuras de casacos escuros nas calçadas, se virando para olhar o carro passar. Aqui, antigamente, ficava a próspera seção europeia da Istambul otomana. O Mercedes murmurou sensual. Que desceu ladeira abaixo, disse Casey. O Hilton fica na Cumhuriyet Kadese, disse Molly. Ela se recostou contra a camurça sintética do carro. Por que a Armitage voa sozinho? Perguntou Casey. Estava com dor de cabeça. Por que você se mete com a sua vida? Eu me meto com a minha. Ele queria contar a história de curto para ela, mas decidiu que era melhor não. Ele havia usado um derma para dormir no avião. A estrada que partia do aeroporto era reta, como uma incisão perfeita, abrindo a cidade ao meio. Ficou olhando as paredes loucas de barracos de madeira em patchwork passarem, condomínios, arcologias, conjuntos habitacionais sujos, mais paredes de compensado e ferro corrugado. O finlandês, vestindo um novo terno Shinjuku preto sararimã, estava esperando, mal-humorado, no lobby do Hilton, perdido numa poltrona de veludo no mar de tapetes azul claros. Jesus, disse Molly, um rato de terno. Atravessaram o lobby. Quanto é que você está ganhando para vir até aqui, finlandês? Ela abaixou a sacola e a colocou de lado da poltrona. Aposto que é menos do que está recebendo para vestir esse terno, hein? O finlandês repuxou o lábio superior. Não bastante, docinho. Entregou a ela uma chave magnética com etiqueta amarela redonda. Vocês já estão registrados. O chefão está lá em cima. Ele olhou ao redor. Esta cidade é uma merda. Quando te tiram de uma cúpula, você fica agorafóbico. É só fingir que é o Brooklyn. Ela girou a chave num dedo. Você está aqui de criado ou o quê? Preciso checar os implantes de um cara, disse o finlandês. E que tal meu deck? Perguntou Casey. O finlandês fez uma careta. Observe o protocolo, pergunta ao chefe. Os dedos de Molly se moveram na sombra de sua jaqueta, um relance de gíria. O finlandês olhou e depois fez que sim com a cabeça. É, ela disse. Eu sei quem é. Ela acenou com a cabeça na direção dos elevadores. Vamos nessa, cowboy. Casey foi atrás dela com as duas sacolas. O quarto deles poderia ter sido o mesmo de Shiba, onde ele vira a Armitage pela primeira vez. Ele foi até a janela pela manhã, quase esperando ver a Baía de Tóquio. Havia outro hotel do outro lado da rua. Ainda estava chovendo. Alguns escritores de cartas haviam se refugiado debaixo das marquises de portas. Suas velhas impressoras de voz enroladas em plásticos transparentes. Evidências de que ali a palavra escrita ainda desfrutava de um certo prestígio. Era um país lento. Ele ficou olhando um sedã Citroën preto fosco, um convertido de célula de hidrogênio primitivo, que vomitou 5 oficiais turcos com cara de poucos amigos e uniformes verdes amarrotados. Eles entraram no hotel em frente. Ele olhou novamente para a cama, para Molly, e sua palidez o incomodou. Ela havia deixado a tala micropore no colchonete do loft deles, ao lado do indutor transdermal. Os óculos dela refletiam parte das luminárias do quarto. Estava com o telefone na mão antes que tocasse 2 vezes. Que bom que você acordou, disse a Armitage. Acabei de ir. A moça ainda está apagada. Escuta, chefe. Acho que está na hora de batermos um papinho. Acho que trabalho melhor se souber um pouco mais sobre o que estou fazendo. Silêncio na linha. Casey mordeu o lábio. Você sabe tanto quanto precisa. Talvez mais. Você acha? Vista-se, Casey. Acorde ela. Vocês vão receber uma visita em cerca de 15 minutos. Seu nome é Terzibagian. O telefone emitiu um ruído baixo. A Armitage tinha desligado. Acorda, baby, disse Casey. Negócios.
Eu já estou acordado há 1 hora. Os espelhos se viraram. Temos um Jersey Bastião chegando. Você tem um ouvido excelente para idiomas, Casey. Aposto que você tem sangue armênio. Esse é o cara que a Armitage mandou vigiar o Riviera. Me ajuda aqui. Terzi Bajian era um rapaz vestindo um terno cinza e óculos espelhados com armação dourada. Sua camisa branca estava aberta no colarinho, revelando um tapete de pelos escuros tão cerrado que, à primeira vista, Casey achou que fosse algum tipo de camiseta. Ele chegou com uma bandeja preta do Hilton com 3 minúsculas e cheirosas xícaras de café preto forte e 3 doces orientais amarelos e grudentos. Vamos precisar, como vocês dizem em inglês, levar esse cara na maciota. Ele parecia estar olhando especificamente para Molly, mas finalmente tirou seus óculos prateados. Seus olhos eram de um castanho escuro que combinavam com o tom de seus cabelos cortado muito rente em estilo militar. Ele sorriu. É melhor assim, sim. Senão nós fazemos o infinito do túnel, espelho dentro de espelho. Você, particularmente, disse a ela, deve tomar cuidado. Aqui na Turquia não se vê com bons olhos mulheres que exibem esse tipo de modificação. Molly mordeu um dos docinhos pela metade. O show é meu, Jack, disse com a boca cheia. Mastigou, engoliu e lambeu os lábios. Eu conheço você. Pau mandado de milico, certo? As mãos dela deslizaram preguiçosas pela frente da jaqueta e retiraram a pistola de dardos. Casey não sabia que ela estava com a arma. Muita calma, por favor, disse Terzi Bajian, a xícara de porcelana branca congelada a centímetros de seus lábios. Ela estendeu a arma. Talvez você receba os explosivos, muito deles. Ou talvez você ganhe um câncer. Um dardo, seu merda. Você não vai sentir por meses. Por favor, como vocês dizem em inglês, isso está me deixando bolado. Eu chamo isso de uma manhã ruim. Agora diga tudo sobre seu homem e saia logo daqui. Ela desviou a arma. Ele está morando em Fener, na Kuchuk Gulhane de Jadese 14. Eu tenho a rota do túnel dele todas as noites até o bazar. Ele tem se apresentado mais recentemente no Yenishehir Palace Hotel, um lugar moderno no estilo turístico, mas tem sido arranjado para que a polícia demonstre um certo interesse nesses shows. A gerência do Yenishehir tem ficado nervosa. Ele sorriu. Tinha um cheiro de pós-barba metálico. Eu quero saber a dos implantes, ela disse, massageando a própria coxa. Quero saber exatamente o que ele pode fazer. Terzi Bajian fez que sim. O pior é, como vocês dizem em inglês, os subliminares. Ele pronunciou a palavra em 5 cuidadosas sílabas. À nossa esquerda, disse o Mercedes enquanto percorria um labirinto de ruas debaixo de chuva, está o Kapali Karzi, o grande bazar. Ao lado de Casey, o finlandês fazia um ruído de satisfação, mas estava olhando na direção errada. O lado direito da rua estava repleto de ferros velhos em miniatura, um ao lado do outro. Casey viu uma locomotiva estripada no alto de blocos quebrados de mármore, manchados de ferrugem. Estátuas de mármore sem cabeça estavam empilhadas como lenha. Será que é o ferro velho do Hefesto? Saudades de casa? Perguntou Casey. Este lugar é uma merda, disse o finlandês. Sua gravata de seda preta estava começando a lembrar uma fita de carbono usada. Havia medalhões de molho de kebab e ovo frito nas lapelas de seu terno novo. Ei, Jersey, Casey disse para o armênio sentado atrás dele. Onde foi que esse cara instalou o seu equipamento? Em Shiba City. Ele não tem pulmão esquerdo. O outro teve um upgrade. É assim que vocês falam? Qualquer um podia comprar esses implantes, mas esse sujeito é muito talentoso. O Mercedes fez uma curva, evitando um carreto com pneus balão cheio de peles. Eu segui na rua e vi umas 10 bicicletas caírem perto dele apenas num dia. Descobri o ciclista num hospital. A história é sempre a mesma. Um escorpião parado em cima do freio.
What you see is what you get. Ha, disse o finlandês. O que você vê é o que você tem. Eu vi os esquemas do silicone do cara. Muito estiloso. O que ele imagina, você vê. Acho que ele conseguiria estreitar isso num pulso e fritar uma retina fácil. Você já disse isso para sua amiga? Terzibajan inclinou-se entre os encostos de ultracamurça. Na Turquia, mulher ainda é mulher. Essa daí... O finlandês fez um som de desprezo. Ela pega suas bolas e faz uma gravata com elas se você olhar atravessado para ela. Não compreendo essa expressão. Tudo bem? Disse Casey. Significa calha a boca. O Armênio voltou a se recostar no banco do carro, deixando um rastro metálico de pós-barba. Começou a sussurrar num transceptor sânio em uma estranha salada de grego, francês, turco, fragmentos isolados de inglês. O transceptor respondeu em francês. O Mercedes fez uma curva suave. O bazar de especiarias, às vezes chamado bazar egípcio, disse o carro, foi erguido no local de um bazar anterior criado pelo sultão Ratice em 1660. Este é o mercado central da cidade para temperos, software, perfumes, drogas. Drogas, disse Casey, vendo os limpadores de para-brisa do carro varrerem o Lexan à prova de balas. O que é que você tinha dito antes sobre Riviera estar programado, Jersey? Uma mistura de cocaína e meperidina, sim. O Armênio voltou à conversa que estava tendo com o Sânio. Antigamente chamavam isso de Demerol, disse o finlandês. Ele é um artista do speedball. Pessoalzinho interessante esse com quem você está se metendo, Casey. Deixe pra lá, disse Casey, virando para cima o colarinho da jaqueta. Vamos arrumar um pâncreas novo ou coisa do gênero pro filho da puta. Coitadinho. Assim que entraram no bazar, o humor do finlandês melhorou consideravelmente, como se ele se sentisse reconfortado pela densidade da multidão e a sensação de claustrofobia. Caminharam com o Armênio ao longo de uma calçada larga, sob todos de plásticos manchados de fuligem e ferro forjado, pintado de verde, saído da idade da máquina a vapor. Uma centena de anúncios suspensos se contorciam e piscavam. Cristo Santíssimo, disse o finlandês, pegando Casey pelo braço. Olha só para aquilo. Ele apontou. É um cavalo, cara. Você já viu um cavalo? Casey olhou de relance para o animal embalsamado e balançou a cabeça. Ele estava sendo exibido sobre uma espécie de pedestal, perto da entrada de um lugar que vendia pássaros e macacos. As pernas da coisa haviam ficado pretas e lustrosas de décadas de pessoa passando as mãos nelas. Eu vi uma vez, em Maryland, disse o finlandês. E isso foi uns bons 3 anos antes da pandemia. Os árabes ainda estão tentando recriá-lo a partir de DNA codificado, mas sempre dá chabu. Os olhos vítreos castanhos do animal pareciam acompanhá-los quando passaram. Terzibajan os levou até um café próximo no centro do mercado, um aposento de teto baixo que parecia estar em atividade ininterrupta há séculos. Garotos magricelos, vestindo paletós brancos sujos, passavam por entre as mesas lotadas, equilibrando bandejas de aço inox com garrafas de Turktuborg e copinhos com chá. Casey comprou um maço de Yuan de um vendedor na porta. O Armênio estava murmurando para seu Sânio. Vamos, ele disse. Ele está andando. Toda noite ele toma o túnel para o bazar para comprar sua mistura com o Ali. Sua mulher está perto. Vamos. O beco era um lugar velho demais, com paredes de blocos cortados de pedra escura. O calçamento era irregular e tinha cheiro de um século de gasolina derramada e absorvida por calcário antigo. Não consigo ver merda nenhuma, sussurrou para o finlandês. Fica frio, docinho, disse o finlandês. Quietos, disse Terzibajan alto demais. Madeira raspando em pedra ou concreto. 10 metros descendo o beco, um facho de luz amarela se abriu
sobre paralelepípedos molhados e aumentou de tamanho. Uma figura saiu e a porta se fechou com ruído novamente, deixando o lugar estreito na escuridão. Casey sentiu um arrepio. Agora, disse Terzibajan, e um facho brilhante de luz branca, direcionado do telhado do prédio oposto ao mercado, pregou a figura magra ao lado da antiga porta de madeira em um círculo perfeito. Olhos brilhantes dispararam para a esquerda, para a direita, e o homem desabou. Casey achou que alguém havia atirado nele. Ele ficou deitado de bruços, os cabelos louros contrastando com a pedra velha, as mãos moles, brancas e patéticas. O holofote nem piscou. As costas da jaqueta do homem caído incharam e explodiram. O sangue espirrou na parede e na porta. Um par de braços impossivelmente compridos, de cor rosa acinzentado, com tendões parecidos com cordas, se flexionou no clarão. A coisa parecia ter se levantado sozinha do calçamento, atravessando a ruína inerte e ensanguentada que fora a Riviera. Ela tinha 2 metros de altura, 2 pernas, e parecia não ter cabeça. Então se virou lentamente para encará-los, e Casey viu que ela tinha cabeça sim. Não tinha era pescoço. Não tinha olhos e a pele reluzia com um tom rosado intestinal. A boca, se é que aquilo era uma boca, era circular, cônica, rasa e repleta de cabelos ou pelos eriçados que brilhavam como cromo preto. Ela chutou os restos de roupas e carne para o lado e deu um passo. A boca parecia procurar por eles enquanto se movia. Terzibajan disse alguma coisa em grego ou turco e correu na direção da coisa, os braços abertos como um homem tentando mergulhar por uma janela. Ele passou através da coisa e caiu dentro do clarão de uma pistola disparada no escuro, além do círculo de luz. Fragmentos de rocha passaram zunindo pela cabeça de Casey. O finlandês o puxou para que se abaixasse. A luz do alto do telhado desapareceu, deixando-o com pós-imagens distorcidas do clarão do cano da arma, do monstro e do facho de luz branca. Suas orelhas zumbiam. Depois a luz retornou, balançando agora, vasculhando as sombras. Terzibajan estava encostado numa porta de aço, o rosto muito branco. Segurava o pulso esquerdo e via o sangue pingar de um ferimento na mão esquerda. O louro, inteiro novamente, sem sangue, estava deitado aos seus pés. Molly saiu das sombras, toda de preto, com uma pistola de dardos na mão. Use o rádio, disse o armênio entre dentes. Chame Mamute. Precisamos tirar ele daqui. Isto aqui não é um bom lugar. O viadinho quase conseguiu, disse o finlandês, estalando alto os joelhos ao se levantar, tentando limpar, sem sucesso, as pernas das calças. Você estava olhando o show dos horrores, não estava? Não um hambúrguer que foi jogado para fora da cena. Bonitinho mesmo. Bom, ajude-o a tirar o sujeito daqui. Precisa escanear todo esse equipamento antes que ele acorde. Garantir que a Armitage está levando o que pagou. Molly se abaixou e pegou uma coisa, uma pistola, uma nambu. Ela disse. Arma boa. Terzibajan gemeu. Casey viu que estava faltando a maior parte de seu dedo do meio. Com a cidade encharcada em azul pré-aurora, ela mandou Mercedes levá-los ao Palácio Topkapi. O finlandês e um turco enorme chamado Mamute haviam levado Riviera, ainda inconsciente, do beco. Minutos depois, um Citroën, sujo de poeira, havia chegado para pegar o armênio que parecia prestes a desmaiar. Você é uma besta, Molly disse ao homem, abrindo a porta do carro para ele. Devia ter ficado recuado. Eu estava com ele na mira assim que saiu. Terzibajan olhou fuzilando para ela. Mas você não é mais necessário mesmo. Ela o empurrou para dentro e bateu a porta. Se eu te encontrar de novo, te mato. Disse ao rosto branco atrás da janela escura. O Citroën desceu o beco e fez uma curva desajeitada para entrar na rua. Agora o Mercedes passava silencioso por Istambul, enquanto a cidade acordava. Eles passaram pelo terminal do túnel Beyoğlu e zuniram por labirintos de ruas desertas,
prédios de apartamentos que fizeram Casey se lembrar vagamente de Paris. Que coisa é aquela? Ele perguntou a Molly, enquanto o Mercedes se estacionava na margem dos jardins que cercavam o Seraglio. Ele ficou olhando bestificado para o conglomerado barroco de estilos que era o Topkapi. Era uma espécie de puteiro particular do rei, disse ela, descendo e se espreguiçando. Ele mantinha um bocado de mulheres aqui. Agora é um museu. Meio tipo a loja do finlandês. Todas essas coisas misturadas ali. Diamantes enormes, espadas, a mão esquerda de João Batista. Tipo assim, num tanque de suporte vital? Morta. Colocaram ela dentro de uma coisa de mão de latão com uma portinhola lateral para que os cristãos pudessem beijá-la para dar sorte. Credo. Tiraram ela dos cristãos há 1.000.000 de anos, mas nunca tiram o pó dessa maldita coisa, porque é uma relíquia dos infiéis. Servos de ferro preto enferrujavam nos jardins do Seraglio. Casey caminhou ao lado dela, vendo as pontas de suas botas esmagarem uma grama mal cuidada, endurecida por uma geada matutina. Eles caminharam ao lado de um caminho de pedras de ardósia octogonais frias. O inverno estava esperando em algum lugar dos Balcãs. O inverno está chegando. Aquele Terz é um escroto de primeira, ela disse. Ele é da polícia secreta, torturador. É muito fácil de comprar também com o tipo de dinheiro que a Armitage estava oferecendo. Nas árvores molhadas ao redor deles, pássaros começaram a cantar. Eu fiz esse trabalho para você, disse Casey. Aquele de Londres. Eu consegui alguma coisa, mas não sei o que quer dizer. Ele contou a ela a história de Corto. Bom, sabia que não havia ninguém com o nome de Armitage no Scream Fist. Procurei. Ela acariciou o flanco enferrujado de uma gazela de ferro. Você acha que o computadorzinho tirou ele de lá? Daquele hospital francês? Acho que foi o Wintermuth, disse Casey. Ela concordou com a cabeça. O negócio é o seguinte, disse ele. Você acha que ele sabe que era Corto antes? Quero dizer, ele não era ninguém particular quando chegou àquela ala, então, quem sabe o Wintermuth apenas... construiu ele do zero. Ela se virou e continuou a caminhada. Faz sentido. Sabe, o cara não tem vida particular. Não até onde sei. Um cara assim, você acha que tem alguma coisa que ele faz quando está sozinho? Mas o Armitage não. Ele fica sentado olhando para a parede, cara. Então, alguma coisa dá um clique e ele acelera e funciona para o Wintermuth. Então, por que é que ele tem aquele banco de dados armazenado em Londres? Nostalgia? Talvez nem saiba disso, ela disse. Talvez esteja apenas o nome dele, certo? Não entendo, disse Casey. Estou pensando em voz alta. Qual o nível de inteligência de uma IA, Casey? Depende. Algumas não são muito mais espertas do que cachorros, bichos de estimação. Mas custam uma fortuna mesmo assim. As que são inteligentes são tão inteligentes quanto a polícia de Turing deixa que elas sejam. Escuta, você é um cowboy. Como é que você não fica de quatro babando por essas coisas? Bom, disse ele. Para começo de conversa, elas são raras. A maioria delas é militar, as brilhantes. E não conseguimos quebrar o ICE. É de onde o ICE vem, sabia? E também tem os policiais de Turing, e eles são maus. Olhou para ela. Sei lá, não faz parte da minha viagem. Jockey é tudo igual, ela disse. Não tem imaginação. Eles chegaram a um laguinho retangular amplo, onde carpas mordiscavam os talos e algumas flores aquáticas. Ela chutou uma pedrinha solta e viu as ondulações se espalharem. Isso é o Wintermuth, ela disse. Este negócio é muito grande, pelo que me parece. Nós estamos onde as ondinhas são largas demais. Não dá para a gente ver a pedra que atingiu o centro. Sabemos que tem alguma coisa ali, mas não por quê. Eu quero saber o porquê. Eu quero que você vá falar com o Wintermuth. Você está delirando, ele disse. Não vou conseguir chegar nem perto dele. Experimente. Não dá para ser feito.
Pergunte ao Flatline. O que é que a gente quer com esse Riviera? Ele perguntou, torcendo para mudar de assunto. Ela cuspiu no lago. Sabe Deus. Eu preferia matá-lo a ter que olhar para ele. Eu li o seu perfil. É uma espécie de Judas compulsivo. Não consegue ficar com tesão a não ser que saiba que está atraindo objeto de desejo. É o que diz o arquivo. E eles têm que amá-lo primeiro. Talvez eles até os homens também. É por isso que foi fácil para Terzi armar para ele. Porque ele tem vivido aqui há 3 anos, vendendo políticos para a polícia secreta. Provavelmente Terzi deixou olhar na hora da tortura. Ele pegou 18 em 3 anos. Todas mulheres com idades entre 20 e 25 anos. Manteve Terzi apenas com dissidentes. Ela meteu as mãos nos bolsos da jaqueta. Porque, se encontrasse alguém que realmente queria, garantia que ela entrasse para a política. Ele tem uma personalidade parecida com um traje moderno. O perfil dizia que era um tipo muito raro, estimava 1 em 2 milhões. O que, de qualquer maneira, diz algo de bom sobre a natureza humana, acho. Ela ficou olhando para as flores brancas e os peixes lentos, o rosto amargo. Acho que vou ter que comprar um seguro especial para esse Peter. Ela se virou e sorriu. Era muito frio. O que isso quer dizer? Deixa pra lá. Vamos voltar para Beoglu e encontrar alguma coisa que lembre um café da manhã. Esta noite vou estar ocupada de novo. Tenho que pegar as coisas dele naquele apartamento na Fenner, voltar ao bazar e comprar algumas drogas para ele. Comprar algumas drogas para ele? O quanto ele consome? Ela riu. Ele não está morrendo, coração. Mas parece que não consegue trabalhar sem aquele gostinho especial. Mas gosto mais de você agora. Você não está tão magrinho. Ela sorriu. Então vou no Ali, o traficante, encher o estoque. Pode apostar. A Armitage estava esperando no quarto deles no Hilton. Hora de fazer as malas, ele disse, e Casey tentou encontrar o homem chamado Corto, atrás dos olhos azul claros e da máscara bronzeada. Ele pensou em um Wage lá em Shiba. Operadores, acima de um determinado nível, tendem a submergir suas personalidades, ele sabia disso. Mas o Wage tinha tido vícios, amantes, até, diziam os boatos, filhos. O vazio que ele encontrava em Armitage era outra coisa. Para onde agora? Ele perguntou, passando pelo homem para olhar a rua lá embaixo. Que tipo de clima? Eles não têm clima, apenas temperatura, disse Armitage. Aqui. Leia o panfleto. Ele colocou alguma coisa sobre a mesa do café e se levantou. Riviera está ok? Cadê o finlandês? Riviera está bem. O finlandês está a caminho de casa. Armitage sorriu, um sorriso que significava tanto quanto o movimento involuntário da antena de um inseto. Seu bracelete de ouro fez barulho quando estendeu a mão para meter o dedo no peito de Casey. Não fique muito esperto. Esses saquinhos estão começando a ficar fracos, mas você não sabe o quanto. Casey manteve o rosto muito quieto e se forçou para fazer que sim com a cabeça. Quando Armitage foi embora, pegou um dos panfletos. O impresso era caro e sofisticado, em francês, inglês e turco. Freeside. Para que esperar? Os 4 estavam com uma reserva num voo da THY saindo do aeroporto de Yeuzikoi. Conexão em Paris com o ônibus espacial JAL. Casey estava sentado no lobby do Istanbul Hilton e ficou olhando Riviera, vendo alguns fragmentos bizantinos falsos na loja de presentes de paredes de vidro. Armitage, a capa de chuva sobre os ombros, parecendo uma capa de super-herói, estava em pé na entrada da loja. Riviera, esguio, louro, de voz suave, um inglês fluido e sem sotaque. Molly disse que ele tinha 30 anos, mas teria sido difícil saber qual a sua idade. Ela também disse que ele era legalmente um expatriato e viajava com um passaporte holandês forjado. Ele era um produto dos anéis de escombros que cercavam o núcleo radioativo da velha Bonn. 3 turistas japoneses sorridentes estavam correndo na loja,
acenando educadamente com a cabeça para a Armitage. A Armitage atravessou a loja rápido demais, óbvio demais, para ficar ao lado de Riviera. Riviera se virou e sorriu. Era um homem muito bonito. Casey supôs que as feições eram obra de um cirurgião de Shiba. Um trabalho sutil e nada parecido com a mistura bonitinha, mas neutra de rostos pop de Armitage. A testa do homem era alta e lisa, os olhos acinzentados, calmos e distantes. Seu nariz, que poderia ter sido bem esculpido demais, parecia ter sido quebrado e recolocado de forma desajeitada. A sugestão de brutalidade desequilibrava a delicadeza de seu maxilar e a rapidez de seu sorriso. Seus dentes eram pequenos, regulares e muito brancos. Casey ficou vendo as mãos brancas brincando com os fragmentos de esculturas de imitação. Riviera não agia como um homem que havia sido atacado na noite anterior, drogado com dardos de toxina, sequestrado, sujeito à análise do finlandês e pressionado por Armitage para entrar na equipe. Casey olhou para o relógio. Molly já devia ter voltado de sua compra de drogas. Aposto que está chapadaço agora, seu babaca, ele disse ao lobby de Hilton. Uma matrona italiana grisalha, vestindo uma jaqueta de smoking de couro branco, abaixou seus óculos Porsche para olhar para ele. Ele deu um sorriso largo, levantou-se e colocou a sacola no ombro. Precisava de cigarros para a viagem. Ficou na dúvida se haveria uma sessão para fumantes no ônibus espacial da JAL. Até mais, minha senhora, disse para a mulher, que prontamente colocou os óculos de volta e lhe deu as costas. A loja de presentes tinha cigarros, mas ele não estava a fim de falar com Armitage ou Riviera. Saiu do lobby e localizou um console de vendas numa alcova estreita, no final de uma fileira de telefones públicos. Ficou separando nas mãos um punhado de lirais e enfiou as pequenas moedas de metal fosco, uma atrás da outra, achando graça no anacronismo do processo. O telefone mais próximo tocou. Ele atendeu automaticamente. Alô? Harmônicas, vozes minúsculas inaudíveis ecoando por algum link orbital, e então um som parecido com o vento. Alô, Casey. Uma moeda de 50 lirais caiu de sua mão, quicou, e rolou até sumir no meio dos carpetes do Hilton. Wintermuth, Casey. Está na hora de conversarmos. Era uma voz de Chip. Não quer conversar, Casey? Ele desligou. No caminho de volta para o lobby, os cigarros abandonados, ele precisou descer por um corredor cheio de telefones públicos. Tocaram um atrás do outro, apenas um de cada vez, enquanto ele passava. Fim da parte 2.